Fala, nação rubro-negra, bem-vindos ao canal Ataque Rubro-Negro. Eu sou o Guilherme, estamos chegando aqui com algumas notícias e informações sobre o nosso Mengão. Mas antes de passar essas notícias e essas informações, já gostaria de pedir para você deixar o seu like aí, se inscrever em nosso canal, compartilhar com seus amigos, que vai ser muito importante para o crescimento do nosso canal e incentivando a gente a continuar colocando conteúdo aqui no YouTube. Então vamos para as notícias. Michael. Bem provavelmente o Michael vai estar saindo do Flamengo nas próximas horas, ou até o fim da janela. O clube Al Ain dos Emirados Árabes fez uma proposta de 100 mil euros iniciais para a concretização do negócio, do empréstimo do Michael. Então é bem provável que ele seja emprestado com passe fixado em 12 milhões de euros. O que significa isso? É uma garantia do Flamengo de ter um retorno financeiro pelo investimento feito pelo Michael, que foi na casa dos 30 milhões, ou seja, o Flamengo vendendo ele por 12 milhões de euros no término do empréstimo do Michael, vai estar lucrando uma base de uns 30 a 40 milhões e vai estar quitando seus débitos com o Goiás pela compra do Michael. Então é bem provável que o Michael se despeça do Flamengo até o fim dessa janela. Everton Ribeiro. A negociação entre o Al Nassr e o Flamengo pela venda do Everton Ribeiro deu uma esfriada, porque o Al Nassr esperava que o Flamengo desse uma afrouxada em relação às frações que foram apresentadas na mesa, mas o Flamengo entende que a reposição técnica em relação ao Everton Ribeiro merece uma valorização maior do jogador para uma possível venda. O Flamengo entende que se vier uma proposta na casa dos 10 a 12 milhões de euros pelo Everton Ribeiro, seria mais interessante. Porém, o Al Nassr ofereceu 7 milhões de euros, mais 2 milhões e meio por bônus em metas alcançadas dentro do clube. Então, Everton Ribeiro, a princípio, é bem provável que ele continue no Flamengo, sim, tendo em vista que as negociações deram uma esfriada nesses últimos instantes. Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho já é um nome já bem ventilado no Flamengo, toda vez que tem essa troca de temporada. Porém, nesse momento, ele é sim o nome mais preterido por a maioria dos dirigentes do Flamengo para assumir o Flamengo na próxima temporada de 2021, que se inicia já terminando esse Campeonato Brasileiro de 2020, terminando em 2021 por conta da pandemia. Então, o Renato Gaúcho, algumas pessoas já dão como certo a contratação dele, a vinda dele para o Flamengo ao término do Campeonato Brasileiro, tendo em vista que a diretoria já deixou sacramentada a saída do Rogério Ceni ao término do Campeonato Brasileiro. Ultimamente tem viralizado muito as imagens do Renato Gaúcho conversando com jogadores do Flamengo. Então muitos dizem que até já é um sinal de que ele já está certo com o Flamengo. Para você que não viu, inclusive eu postei no nosso Instagram o vídeo dele conversando com jogadores do Flamengo como se fosse uma resenha. Tipo assim, o time dele perdeu de 4-2 e tá tudo bem, tá tudo ótimo, conversando com os caras do outro clube. Tipo assim, meio que suspeito, né? Então, o Renato Gaúcho, sim, é preterido. O que pode travar essa negociação? O Renato Gaúcho hoje ele ganha 1,5 milhão no Grêmio, de salário no Grêmio. Então, esse salário pode pesar, sim, numa possível negociação com o Flamengo. Jorge Jesus. Fontes ligadas ao treinador do Benfica dizem que ele já admite sim uma possível volta e retorno para o Flamengo, tendo em vista que um dos motivos principais por ele ter deixado o Brasil foi justamente a pandemia, que por sua vez chegou um surto grande lá em Portugal da pandemia do coronavírus. Então fontes ligadas a ele, fontes seguras, dizem que ele já admite sim
uma possível volta para o Flamengo e uma possível rescisão com o Benfica. O que pode dar ruim nessa questão do retorno do Jorge Jesus? Algumas pessoas, alguns diretores do Flamengo fazem uma linha dura com o Jorge Jesus, com a possível volta do Jorge Jesus, tendo em vista que ele abandonou o projeto. Eles entendem que abandonou o projeto. E por conta dessas eliminações, muito se teve em peso pela saída dele. Então isso pode sim travar a volta dele, a possível volta dele para o Flamengo. E a questão também salarial, pois o momento econômico do Flamengo já é outro, tendo em vista também a questão das eliminações. O Flamengo tinha algumas metas, por exemplo. A meta da Libertadores era pelo menos chegar na semifinal e na Copa do Brasil, pelo menos na final. O Flamengo, como nós sabemos, foi eliminado na quarta de final da Copa do Brasil e foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores da América. Então, é bem provável que essa questão salarial e a questão de alguns diretores não quererem o Jorge Jesus podem sim travar uma possível negociação para o retorno do treinador. Minha opinião, se eu pudesse, eu ia lá agora buscar ele no aeroporto, se eu soubesse que ele estivesse vindo para o Brasil para fechar com o Flamengo. O Jorge Jesus, ele tem números que favorecem demais e que só beneficiam ele e dá credibilidade para o retorno dele. Para mim seria a opção como técnico do Flamengo. Mas a gente sabe que futebol não é assim, futebol é negócios. Então vamos aguardar, vamos esperar para, quem sabe, uma possível volta do nosso, talvez, eu possa me dizer, eu estou dizendo para vocês, o melhor técnico da história do Flamengo. Projeções para essa reta final do Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrenta o Sport, Vasco, Bragantino, Corinthians, Internacional e São Paulo para essas próximas 6 rodadas, as últimas 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Inter já enfrenta o Bragantino, Atlético Paranaense, Sport, Vasco, o Flamengo e Corinthians. Praticamente o Inter ele enfrenta os mesmos adversários que o Flamengo enfrenta e enfrentou nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. A minha projeção para essas próximas 4 rodadas das 6 que nós temos. Por que 4 rodadas, Guilherme? Porque aqui, daqui a 5 rodadas, que seria a 37ª rodada, é um confronto direto entre Flamengo e Inter. Então, a minha projeção é que o Flamengo ele não pode pensar em nada que não seja a vitória. Então, nesses 4 jogos que serão contra o Sport, o Vasco, Bragantino e Corinthians, o Flamengo só tem que pensar em vitórias, que seriam 12 pontos. O Flamengo iria para 70 pontos, e o Inter, eu acredito que o Inter, desses 4 clubes que o Inter enfrenta, que é o Atlético Paranaense, Bragantino, São Paulo e Vasco, o Inter pelo menos tropece em um. Então, se o Inter tropeçar, por exemplo, do Bragantino, que é um time que tem jogado bem, o Flamengo ficaria vencendo o Sport, ficaria apenas 2 pontos do Inter. 2 pontos. 2 pontos do Inter. Então, já iria por confronto contra o Inter, simplesmente dependendo dele para ser campeão. Então, nessas 6 rodadas, o Flamengo tem que pensar só em vitória se quiser ser campeão. E torcer por um tropeçozinho do Inter. Infelizmente, essa é a condição que o Flamengo tem hoje. Pecou muito em algumas partidas pontuais, principalmente a partida contra o Ceará, partida contra o Fluminense, que eram partidas que a projeção de vitória eram altíssimas. Porém, aconteceu do Flamengo perder, infelizmente. Então, eu acredito ainda no título, principalmente depois dessa vitória maravilhosa contra o Grêmio, em que o time jogou muito bem. Então, todos nós sabemos que se o Flamengo jogar aquilo que sabe, fica difícil
do Flamengo não ganhar esse título ou qualquer competição que o Flamengo entre para ganhar. Então é isso, galera. Deixe o seu comentário aqui no vídeo, deixe sua opinião. Você acha que o Jorge Jesus deveria voltar para o Flamengo? Você aceitaria Jorge Jesus? Ou você prefere Renato Gaúcho? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe a sua opinião para outros vídeos, outros possíveis vídeos que a gente possa colocar aqui no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Se você quiser participar do nosso grupo no WhatsApp, deixe o seu comentário aqui, ou entre no nosso Instagram, @ataquerubronegro. Chama a gente lá no direct que a gente vai mandar o link para você. É um grupo que é 100% rubro-negro. Nós fazemos uma análise dos perfis que nos procuram para entrar no nosso grupo, para a gente ter certeza que o cara é flamenguista mesmo. Então, se você quiser participar do nosso grupo fechado no WhatsApp, chame a gente no direct lá no @ataquerubronegro. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!